Olá, então eu estou aqui para resolver essa questão número 3 aqui, ó, tá? Então, essa questão aqui, ó, tá? Ah, o que que nós temos nessa questão 3 aqui, certo? Então, tem um ciclista que tem uma função horária da posição, então ele que dá para nós a função horária, ó. Essa aqui é a função horária, tá? 0,25 mais 0,75t menos t ao quadrado, sendo que S é o espaço em metros e T é o tempo em segundos, tá? Então, antes de a gente ir para as questões aqui, ó, ele pede para determinar 4 itens, vamos dar uma olhada nessa questão da função horária aqui, ó. O que que a gente tem? Então, a gente tem aqui, ó, S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2, tá? Então, se a gente comparar aqui, ó, termo a termo, isso aqui, ó, é a nossa posição inicial, ó, tá? O S0 vale 0,25 metros, tá? Porque ele fala aqui, ó, tá? Que a posição está em metros e o tempo está em segundos aqui. A velocidade, ó, a velocidade eu tiro daqui, ó, tá? Então, a velocidade vezes o tempo é igual a 0,75 vezes o tempo. Então, ó, o tempo é só para dizer que é a nossa variável independente do tempo. Então, a velocidade inicial ali, ó, é o coeficiente do tempo. É o 0,75 metros por segundo, tá? E a aceleração, ó, a aceleração é tudo isso aqui, ó, tá? A aceleração ali, ó, é aqui, ó. O t não precisa escrever, né? Porque o t ao quadrado aparece nas duas equações. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a sobre 2 é igual ao coeficiente que está na frente de t ao quadrado, né? Então, se você olhar ali o que tem na frente do t ao quadrado, tem um sinal de menos, ó, e não tem mais nada, né? Então, quando não tem nada, é o elemento neutro, é o elemento 1, né? O elemento neutro na multiplicação é 1, porque quando você multiplica qualquer número por 1, dá o próprio número, né? Por exemplo, 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 8 dá 8, menos 1 vezes 5 dá menos 5, menos 1 vezes 8 dá menos 8, ou seja, o 1 não altera em nada o valor do número que a gente está querendo calcular ali, né? Então, a aceleração, ó, certo? Vai ser o que está aqui na frente, aqui, ó, tá? A sobre 2 igual a menos 1. Então, esse 2 passa para cá multiplicando, e a aceleração ela é igual a menos 2 aqui, ó, menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a aceleração aqui a gente já sabe que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, esses aqui são os coeficientes, tá? Da equação de segundo grau para a velocidade, para a posição, tá? Então, agora daqui a gente pode determinar os itens que ele está pedindo. Então, o primeiro item que ele pede aqui, ó, é a função horária da velocidade. Então, se vocês lembrarem, a função horária da velocidade, ela é assim, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tá? Então, essa é a equação geral da função horária da velocidade. Então, qual que é a função horária da velocidade para esse caso do ciclista ali, né? Então, para esse caso do ciclista, a gente sabe que a velocidade é v, a velocidade inicial ele diz para nós aqui, ó, é esse valor aqui, ó, 0,75, ó, certo? Mais a aceleração, tá? Então, a aceleração ali, ó, é menos 2. Então, eu vou colocar aqui em parênteses, né? Tem um menos 2 na frente, que multiplica o tempo, certo?
Então, para a gente resolver isso, né, a gente tem que resolver o sinal ali, ó. Então, dá 0,75 e eu tenho mais vezes o menos, regra de sinais. Mais vezes o menos dá menos aqui, né? Então, dá menos 2 vezes o t, ó. Essa aqui é a nossa função horária da velocidade, tá? Ok? Então, a gente já resolveu, sem muitas complicações, o item A. Então, aqui, ó, verifique se o movimento pode ser retrógrado em algum intervalo, tá? Então, para a gente verificar se ele é retrógrado em algum intervalo de tempo, tá? Tem que fazer uma tabelinha aqui, ó, tá? Então, tem que fazer a tabela, ó, tá? Tem que construir uma tabela de quem, ó? Da velocidade contra o tempo aqui, ó, tá? Então, a função, ó, que a velocidade depende do tempo. Então, para isso, ó, eu vou usar essa função horária aqui, ó, tá? Eu vou usar essa função horária aqui, velocidade igual a 0,75 menos 2t. Então, para isso, eu vou chamar aqui uma telinha aqui, ó, tá? Para a gente poder fazer esses cálculos aí. Tá? Para a gente poder fazer esses cálculos. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui, então, uma nota, tá? Então, deixa eu abrir uma nota aqui. Então, nós temos aqui que a função, ó, a nossa função horária da velocidade, ela é, então, ó, v igual a g0 mais a vezes o t. Nós percebemos que essa função horária da velocidade, ela, então, era igual a v, que era 0,75 menos 2 vezes o t, certo? Então, essa aqui é a função horária. Então, agora, a gente vai atribuir alguns valores aqui, tá? Para poder calcular. Então, como esses números são muito pequenos aqui, ó, eu vou criar uma tabela do intervalo de tempo de, por exemplo, de 0,5, tá? De 0,5, 0,5t aqui, ó, tá? Vou criar intervalos aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui, ó, fazer uma tabela, tá? Fazer uma tabela da velocidade, ó, contra o tempo, em intervalos, ó, em intervalos de tempo igual a 5 segundos aqui, ó, tá? 5 segundos. Beleza? Então, vamos lá, ó. Na parte de cima, vai essa variável dependente, que é o tempo. Na parte de baixo, a variável dependente, que é a velocidade de metros por segundo, certo? Então, vou fazer a tabela aqui, ó. Eu começo sempre com o tempo igual a zero aqui, ó, tá? E substituo aqui na equação, ó, tá? Vou substituir aqui, ó. Então, onde tem o tempo, ó, eu coloco o valor, tá? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, e vou apagando, tá? Vou fazer e vou apagar aqui, ó. Depois vocês podem voltar no vídeo. Então, aqui, ó, quanto que é a velocidade quando o tempo é, aqui, ó, de 0 segundos, ó. Então, eu pego 0,75, ó, menos 2 vezes o tempo é 0, ó, multiplico por 0, 2 vezes 0 dá 0, a velocidade é 0,75, tá? Metros por segundo. Então, eu pego esse valor e acrescento aqui, ó, quando o tempo é 0 segundos, a velocidade é de 0,75, tá? Como a gente vai aqui, ó, fazer intervalos de tempos não de 5 segundos aqui, ó, de 0,5 segundos, tá? Só, eu falei 0,5 segundos e escrevi 5, tá? Então, um pouco de dislexia do professor de vocês aí, tá? Então, acabei rateando aí. Então, o próximo valor aqui, ó, é de 0,5, ó, tá? 0,5.
E aí eu substituo aqui na equação, ó, velocidade igual a 0,75 menos, ó, 2 que multiplica 0,5, ó, certo? 2 vezes 0,5, isso dá 1 negativo, ó. 0,75 menos 1, isso aqui, ó, dá 0,25 metros por segundo, tá? Então eu coloco aqui, ó, a velocidade diminuiu, ó, tá? Era 0,75, foi para 0,25. Aí eu faço agora o próximo intervalo de tempo aqui, de meio e meio. Então agora eu vou para 1 segundo aqui, ó, 1 segundo, certo? E venho para cá de novo, ó. Velocidade igual a 0,75 menos 2 vezes o tempo, agora que é de 1 segundo aqui, né? Nosso tempo aqui é de 1 segundo. Então, 2 vezes 1 vai dar 2, ó, menos 2. 0,75 menos 2, isso dá 1,25 aqui, ó, negativo, ó, tá? Menos 1,25 metros por segundo. Então, pego esse novo valor e acrescento aqui, ó, menos 1,25, certo? Vou para o próximo valor, ó, 1,5 aqui, ó, tá? 1,5. Então, 1,5, eu faço um novo valor aqui de novo, né? Então, 1,5 coloca aqui, ó, V igual a 0,75 menos 2, que multiplica o tempo de 1,5 segundos agora ali, né? Então, 2 vezes 1,5, isso vai dar 3 negativo aqui, ó, tá? 0,75 menos 3, tá? Isso aqui vai dar menos 2,25 metros por segundo. Aí a gente acrescenta aqui de novo, ó, menos 2,25 metros por segundo. Tá bom, né? Isso aqui é ótimo para a gente já verificar o que está acontecendo com a velocidade do movimento, se ela se ela tem que ser retrógrada em algum intervalo de tempo, né? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente percebe que, por exemplo, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, ó, tá? Daqui até aqui, ó, tá? A velocidade, ó, ela é crescente, né? Ela é positiva, ó, a velocidade é positiva, certo? E a gente discutiu já em sala de aula, se a velocidade é positiva, o movimento ele é progressivo, tá? Então, nesse intervalo de tempo aqui, ó, não é retrógrado. Mas a gente observa que, ó, em um segundo, o movimento ele ficou negativo aqui, as velocidades, ó. Então, nesse outro intervalo aqui, ó, de tempo, ó, a velocidade ela é negativa, tá? Velocidade negativa, ok? Então, a gente diz que o movimento aqui, ó, ele é retrógrado, tá? É retrógrado, ok? Então, voltando lá na questão, né? Vamos voltar no enunciado da nossa questão aqui, ó, né? O que ele pedia aqui, ó? Ele pedia verificar se o movimento pode ser retrógrado em algum intervalo. Então, a gente verificou, tá? O movimento, ele é retrógrado. Aonde que ele é retrógrado, né? Ele não está especificando para a gente onde começa a ser retrógrado aqui, ó. Ele não pede aqui, ó, verifique aonde começa o movimento a ser retrógrado. Não é isso que ele está pedindo. Ele quer saber se existe algum intervalo. Então aqui a gente achou algum intervalo, ó, tá? Então o intervalo de menos de 1 segundo, de 1,5 segundos e o tempo vai aumentando, ó, ele vai ficando cada vez mais negativo. Então ele é retrógrado. Em algum instante ele muda, né? Ó, daqui para cá, ó, ele tem uma mudança, ó, no movimento, ó, tá? Mas não é isso que o exercício está pedindo, tá? Então tem uma mudança aqui, ó, mudança no movimento, ó. A gente vai determinar essa mudança no movimento na letra D lá, ó, porque ele pede aonde que o movimento tem uma mudança de sentido, tá? Então a gente vai resolver isso lá na frente.
por enquanto aqui, ó. Então, a nossa resposta é a partir, ó, de t igual a 1 segundo, ele é movimento retrógrado, né? Então, a gente pode falar aqui, ó, né? Quando, ó, quando t maior ou igual a 1 segundo, o movimento é retrógrado, beleza? Então, com isso a gente respondeu essa letra, essa foi a letra B aí, ó, tá? Essa foi a letra B, tá? Vamos voltar lá para o enunciado de novo? Não lembro o que ele perguntou aqui no item C e no item D. Então, no item C, o que a gente faça aqui, ó? Faça um esboço do gráfico, né? Então, fazer um gráfico aí, né? E na letra D, verifique se há mudança de sentido do ciclista. Ó. Então, aquilo que eu falei, ó, que ele quer saber, ó, em que instante que ele muda de movimento progressivo para movimento retrógrado, né? Quando é que ele deixa de ser, por exemplo, um movimento retardado para ser acelerado, tá? Então, essa informação a gente consegue obter a partir daquela equação de mudança de sentido que eu tinha dito para vocês lá, tá? Então, vamos fazer o gráfico aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui da frente. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui as configurações de páginas. Não é aqui, deixa eu ver. Não, não é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Modelo de página. É isso aqui que eu quero, ó. É isso aqui que eu tô querendo, tá? A gente quer fazer um gráfico aqui, ó. Vamos fazer um gráfico, então, usando esse mapinha aqui, né? Então, é um gráfico da posição contra o tempo aqui, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, tá? Então, agora um gráfico de S, ó, contra T aqui, ó, tá? Fazer um gráfico. Perfeito? A nossa função horária lá, ó, nossa função horária era S igual a 0,25, certo? Esqueci o resto, não lembro a equação mais. 0,25 mais 0,75 menos t ao quadrado, mais 0,75t menos t ao quadrado, tá? Então, essa é a nossa função horária. O que a gente ia fazer? Fazer um gráfico. Fazer uma tabela também aí, ó. Tá? Tem que fazer uma tabelinha aí, ó. Tá? Não tem jeito aqui, ó. Fazer uma tabela. Então, para fazer uma tabela, a gente pega aqui, ó, na parte de cima, a gente chama de T aqui, ó, T. Na parte de baixo é o S aqui, ó. Posição em metros, tempo em segundos. O tempo começa em zero aqui, né? Começa em zero, ó. E eu faço uma tabela que nem a gente fez para velocidade, ó, atribuindo os valores aqui, ó, tá? Então, vou fazer aqui, ó, tá? Então, aqui em cima, aqui, ó, tá? Para ter, ó, igual a 0 segundos, que eu tenho? Eu tenho que S é igual a 0,25 mais 0,75, que é a velocidade, multiplicada pelo tempo. Ó. O tempo é zero, então vou multiplicar aqui, ó, multiplicar por zero, tá? Menos t ao quadrado. Ó. T ao quadrado é zero, ó, zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero, 0 vezes 75 é zero, e sobra somente, ó, 0,25 aqui, ó, tá? Então, o nosso primeiro valor, quando t é igual a zero, a posição começa em 0,25. 0,25, não 25. 0,25, tá? Vou fazer aqui, ó, com os mesmos valores que a gente fez para velocidade aqui, ó, tá? Vou fazer para 0,5 ali, ó, tá?
para t igual a 0,5 segundos. E vou calcular o S. Ó. S é igual a 0,25 mais 0,75 vezes 0,5 menos 0,5 ao quadrado, tá? Bom, galera, aqui vocês têm que ter uma calculadora para poder ajudar vocês, tá? Então é fundamental. Já tinha dito isso para vocês, tá? Então quem não tem, é bom vocês providenciarem uma calculadora, porque vão precisar isso para o curso todo, né? Tanto para a parte de matemática, como para a parte de química, e às vezes da parte de matemática, quando o professor permitir, né? Então, na parte de física, é crucial vocês terem. Por quê? Porque eu não fico fazendo cálculos que são contas redondas aqui, né? Então, vocês observem que 0,75 vezes 0,5 não é uma conta fácil de fazer, tá? Eu sei fazer de cabeça, mas acredito que vocês não. Então, aqui, ó, isso aqui vai dar quanto aqui, ó? 0,75 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 0,375 aqui, ó, tá? 0,5 ao quadrado, isso aqui vai dar 0,25 aqui, ó, menos, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu tenho 0,25 menos 0,25, ó, eles se cancelam, ó. Esse cara aqui, ó, cancela com aqui, ó. E sobra somente esse cara aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, 0,375 aqui, tá? Então, quando T aqui, ó, corresponde a 0,5, a posição corresponde a 0,375, tá? Eu estou fazendo bem devagar esse exercício para vocês acompanharem aqui, ó, passo a passo. Então vai ficar um vídeo grande, tá? Mas eu estou fazendo bastante detalhado para vocês absorverem mesmo aí o que tem que ser feito, tá? Então vocês vão ter esse material disponível, podem estudar isso mais de uma vez para se apropriar. Então essa que é a parte interessante, vocês serem desafiados aí para poder realmente aprender a fazer esses cálculos que são um pouco mais complexos aí, tá? Então, o próximo intervalo de tempo aqui, ó, para t igual a 1, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, para t igual a 1 segundo aqui, ó, tá? Para t igual a 1 segundo, eu vou ter que S é igual a 0,25, né? Não muda ali, ó. Eu vou ter agora 0,75 vezes 1, 0,75 vezes 1, e eu vou ter aqui, ó, menos 1 ao quadrado, tá? Então, menos 1 ao quadrado dá menos 1, 0,75 vezes 1 dá 0,75, 0,25 dá 0,25. Então, somando tudo isso aqui, ó, tá? Se eu somar tudo isso aqui, ó, vai dar 0, ó, tá? Então, o próximo valor é de 0 metros aqui, tá? Vou fazer mais um ponto aqui, né? Vou fazer mais um ponto. A gente fez aqui até 0, até 1,5, né? Então, vou fazer para 1,5 também aqui, ó, tá? Para 1,5 aqui, ó. Tá? Ok? Eu vou apagar aqui, ó, tá? Eu vou apagar os cálculos que a gente fez, tá? Então, vocês podem voltar aqui, ó, rebobinar o vídeo para poder ver depois esses valores. Eu preciso de espaço aqui, eu estou sem espaço. Ou então aqui, ó, eu vou fazer e depois eu vou apagar aqui, tá? Então aqui para t igual a 1,5 segundos aqui, ó, tá? Para t igual a 1,5 segundos, isso aqui vai dar S igual a 0,25 mais 0,75 vezes 1,5 menos 1,5 ao quadrado, tá? Bom, agora eu não consigo saber de cabeça isso, né? Até daria a fazer, mas eu não vou me quebrar muito aí, não. Vou usar aqui, ó, a calculadora do meu aplicativo aqui, né? Então eu tenho aqui 0,75 vezes 1,5, ó, vou multiplicar, deu 1,125, e eu tenho que 1,25 elevado ao quadrado aqui, ó, tá? Dá 2,25.
2,25 ele é negativo aqui, ó, tá? Então eu vou colocar um menos. E eu vou somar com esse 1,125 aqui, ó. Então estou somando aqui, ó, tá? Deu menos 1,125. E eu tenho que descontar mais 0,25 ali, ó, tá? Então deu menos 0,875 ali, ó, tá? Então o, o resultado aqui do S, ó, o S deu 0,875 metros, ó. Então esse resultado aqui, ó, 0,875, tá? Beleza? Esses são os valores que a gente tem para fazer o gráfico. Então, vou fazer o gráfico agora aqui, ó. Então, para isso, eu vou apagar isso aqui tudo, ó. Vou apagar esses cálculos que a gente já fez aqui, ó. Tá? Porque vocês já viram. Para poder fazer o gráfico agora ali, ó. Tá? Vou precisar de um espaço aqui para fazer o gráfico. Muito bem. Então, o que eu tenho de valor aqui, ó? Eu tenho esses valores aqui. O S, ele estava aumentando, chegou em zero e ele diminuiu, né? Esse último aqui, ó, ele é negativo o valor aqui, ó. Ele é negativo aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o eixo vertical, que vai ser aqui, ó, a minha posição em metros, tá? Então, cada quadradinho aqui vai ser 0,25 aqui, ó, 0,25, 0,5, certo? Aqui é o zero, então aqui está o eixo horizontal, ó. Aqui está o tempo em segundos, tá? Eu vou ter aqui, ó, o zero, eu vou ter aqui então de meio e meio aqui, ó. Isso aqui é 0,5, isso aqui é 1, e isso aqui é 1,5, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, 0 e 0,25 está aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. O segundo, ó, esse é o primeiro ponto, tá? Esse aqui é o segundo ponto, ó, tá? 0,5 e 0,375. 0,375 tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos na metade aqui, ó. Então, esse aqui é o valor, ó, 0,375, tá? Isso aqui corresponde, ó, a esse valor aqui, ó. Tá? Depois, quando vale 1, ele vale 0, ó. Então, o próximo valor já é isso aqui, ó. Tá? E depois, quando ele vale 1,5, ele vale 0,805. Então, esse aqui é 0,25, aqui é 0,5, aqui é 0,75, aqui é menos 1, tá? E então 875 está mais ou menos aqui, ó, bem no meio bem na metade aqui, ó, menos 0,875, tá? Então corresponde esse valor aqui, ó, tá? Então esse aqui é o nosso gráfico, ó, tá? Nossa função é essa aqui, ó, nossa parábola. Mais ou menos isso aqui, ó, tá? Então aqui a parábola, a boquinha da parábola voltada para baixo aqui, ó. Ó, o A, ó, é menor do que zero, lembra? Quanto que é o nosso A aqui, ó? Tá? O nosso A, ele vale menos 2, ó. 2 metros por segundo ao quadrado. Ó o sinal de menos aqui, ó. Concavidade da nossa parábola voltada para baixo, tá? Bem de acordo com como diz a matemática lá, ok? Então, isso aqui, ó, é o gráfico, é o item C aqui, né? Tá? Isso aqui é o item C, ó. Beleza? Então, agora a gente vai responder o item D aqui, ó. Tá? Então, o que que é o item D, ó? O item D
se há mudança, né? Se há mudança de sentido aqui, ó. Mudança de sentido, tá? Então, de novo, gente, eu estou fazendo bem lento aqui, bem na lentinha, para vocês pegarem mesmo o fio da meada, porque isso aqui é aplicação em várias outras questões, ali é sempre a mesma coisa, tá? Então é importante vocês entenderem esse processo mecânico, que é um processo mecânico, de fato, tá? Não tem muita criatividade nisso, não, ok? Depois que vocês absorvem ali as equações, ele é um processo mecânico, né? Porque daí é só um processo de resolução de exercícios. E aí o que você tem que fazer? A primeira coisa é extrair as informações do enunciado, né? Então ele deu a função horária, aquilo era a nossa informação. Segunda coisa, fazer um desenho do movimento. Nesse caso aqui, ó, não faz muito sentido fazer um desenho, né? Para a gente colocar as informações no desenho. Tá? Nesse caso, não precisa fazer isso. Tá? Na letra C, aplicar a equação. É exatamente isso que a gente vai fazer, porque ele deu a função horária da posição, então é aplicar a função horária da posição. Tá? É só fazer isso. Ok? Então, bora fazer isso. Então, para a gente determinar se há uma mudança de sentido, tem uma equação para isso, né? A gente viu que a equação é essa aqui, ó, que é t igual a menos a velocidade inicial dividido pela aceleração, ó, tá? Então, essa aqui, ó, é a equação, ó, que vocês têm que aplicar, tá? Como a gente sabe que a velocidade inicial era 0,75 metros por segundo, e a gente viu que a aceleração era menos 2 metros por segundo ao quadrado, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou substituir aqui, ó, tá? Então, aquela informação que a gente tirou, agora a gente aplica aqui, beleza? Então, quanto que vai ser o nosso T aqui? Ó? O nosso T vai ser, ó, o V0, que é 0,75 metros por segundo. Aqui ficou errado, né, galera? Aqui, ó, eu falei uma coisa e escrevi outra. De novo, eu tô chupando bala aí, né? Ó, a minha dislexia aí é bem forte, né? Então, tem que cuidar com isso aí, tá? Então, parece que eu sou dislexo, né? Então, tem essa questão de falar uma coisa e escrever outra. Então, tem que tomar mais cuidado isso, tá? Então, a velocidade inicial aqui é 0,75 metros por segundo, tá? Corrigindo aí. Então, muito bem. Só que tem um sinal de menos aqui, ó. Então, tem que colocar um sinal de menos aqui, ó. Beleza? Tá? Deixa eu ajeitar aqui que ficou ruim isso aqui, ó. T igual a menos 0,75. Dividido pela aceleração. A aceleração é menos 2, ó. Tá? Então, eu tenho menos com menos aqui, ó. Menos com menos dá mais, ó. Certo? Então, se menos com menos dá mais, eu vou dividir isso aqui, ó. 0,75 dividido por 2, isso vai dar 0,375 aqui, ó, segundos. Então, ó, bem nesse intervalo de tempo aqui, ó, há uma mudança de sentido aqui, ó, tá? Ocorre a mudança de sentido, tá? A mudança de sentido, ok? Que é bem aqui, ó, tá? Que é bem aqui, ó. Ou seja, quando a velocidade é igual a zero aqui, né? Antes, desculpe, né? Antes de a velocidade ser igual a zero, perdão, tá? É antes aqui, ó. É aqui, ó, tá? Então, essa equação aqui que a gente acabou de aplicar, ó, ela serve para justamente mostrar para a gente aonde há a mudança de sentido, ou seja, ela vai dar para nós, como é que se diz lá na matemática, o vértice da parábola, né? Então, ó, aqui, ó, vamos escrever em preto aqui, ó, aqui, ó, ocorre, ó, o vértice da parábola, tá? O vértice da parábola, ok? Que eu acho que é o que vocês aprendem lá em matemática, é a regra do Bar, né? B menos B sobre A. Na física aqui, ó, é V0 sobre A, tá?
Beleza? Então a gente fez essa conexão com a matemática. Com isso eu encerro o vídeo aqui. Tá? Ficou um pouquinho grande, mas ficou bem discutido aqui. Acho que com isso dá para entender bem, tá certo? Qualquer coisa, se não ficou bem, vocês peçam esclarecimentos que eu tento fazer com uma outra abordagem, uma outra explicação para ver se faz sentido, tá? Se todo mundo entendeu, eu estou super feliz, fico contente, tá? O objetivo é que vocês entendam isso e que isso não seja um impedimento para vocês fluírem nas questões ali, na lista de exercícios, nos quiz e, consequentemente, na nossa avaliação 2, beleza? Um abraço e um queijo para vocês, valeu!